Olá, esse é o canal Denúncias SH, onde você vai receber denúncias que vão auxiliar no grande despertar dos últimos tempos. Hoje eu quero falar sobre o tema Graças a Deus ou por desgraça de Deus. Quero mostrar alguns textos bíblicos confirmando a soberania de Deus, ou de Jeová, de Javé, ou do Demiurgo, ou do Deus judaico-cristão, ou como você preferir chamá-lo. O certo é que nós queremos mostrar biblicamente a soberania dele. Lá em Salmos 24, capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 28, versículo 24. Seus olhos observam toda a terra. Lá em 1 Crônicas 29, versículo 11, diz assim: Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence, ó Senhor. O reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. Mateus 6,13 diz o seguinte: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para finalizar, Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. A Bíblia evidencia isso, que a vontade de Deus é soberana. Ou melhor, Ele é onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um fato bíblico. Deus é soberano. E essa soberania de Deus é um fato, não somente nos versículos bíblicos e em toda a Bíblia, onde eu citei aí acima, mas é um fato na mente e na declaração dos seguidores e dos servos desse mesmo Deus. Podemos observar frases hipnoticamente repetidas constantemente, tais como: graças a Deus, vai com Deus, Deus lhe guarde, Deus lhe protege, Deus lhe abençoe, Deus me livre e guarde, Deus me livre. E se tudo de bom que acontece é graças a Deus, é pela vontade soberana de Deus, o correto é dizer que tudo de ruim que acontece deve se atribuir a Ele também. No caso, deveríamos dizer, por desgraça de Deus, algo ruim que acontece. Então, por exemplo, se sarou do câncer, graças a Deus. Mas, por outro lado, morreu de câncer por desgraça de Deus. Se salvou de um acidente trágico, graças a Deus. Mas perdeu um ente querido em um acidente trágico, por desgraça de Deus. Salvou-se de uma morte por soterramento, vamos dizer assim, graças a Deus. Mas morreu soterrado, por quê? Por desgraça de Deus. Conseguiu adquirir um bem material, casa, carro, apartamento, emprego, graças a Deus. Porém, teve prejuízos das financeiras, materiais, o carro foi roubado, perdeu o emprego. Por quê? Por desgraça de Deus.
Alcançou alegria, sucesso, bem-estar, saúde, paz, contentamento? Graças a Deus. Agora, lhe abateu a tristeza, a depressão, a frustração, a doença, a perturbação, o descontentamento? Por quê? Por desgraça de Deus. Percebe a incoerência? Diante dessa soberania de Deus, eu tenho algumas observações a fazer. Igual nos textos que nós citamos acima, se Ele é soberano da maneira que a Bíblia diz que Ele é, então nós podemos concluir o quê? Que Ele promove, aprova, mantém a dor, o sofrimento, o mal, a tristeza, a frustração, a desgraça e coisas semelhantes a essas nesse mundo. Pois como a própria Bíblia diz, Ele é soberano, Ele domina sobre tudo e sobre todos, os olhos dele estão sobre todos, tudo pertence a Ele, todos pertencem a Ele, o mundo e tudo que nele há. Os versículos que nós citamos acima dizem isso. E se Ele é soberano, percebe-se também que Ele tem feito, por outro lado, um péssimo trabalho. Pois, com todo o poder que Ele tem, Ele não consegue colocar em ordem a sua própria criação. Se Ele é soberano, podemos perceber que Ele tem uma parceria com Satanás. Ou, por outro lado, Ele se submete ao mesmo, pois Ele deixa o capiroto pintar e bordar em seu mundo e na vida de suas criaturas. Se Ele é soberano, deveria dar cabo aos homens que promovem a dor e a injustiça e o sofrimento nesse mundo. Mas não, pelo contrário, os homens ruins neste mundo se dão muito bem, são prósperos, comem do bom e do melhor dessa terra. E claro, com a bênção e aprovação de Deus, pois Ele é soberano. Percebe o engano da soberania de Deus? Eu posso chegar a mais algumas conclusões também dentro do que foi apresentado. Ou Ele não é todo soberano como a Escritura diz, ou Ele promove coisas ruins neste mundo, ou as Escrituras mentem e não servem como regra de fé, moral e conduta de vida, e nem de verdade absoluta. Há quem vai dizer que o homem que Deus criou é o grande causador do mal neste mundo, né? O homem que comete as coisas ruins, o homem que pintou e bordou e que fez coisas erradas. Se o homem é responsável pelas maldições do mundo, resta dizer também que justo é que o mesmo ele também é responsável pelas bênçãos do mundo. Porque fica fácil ser Deus assim. Quando algo bom acontece, foi o soberano que fez. Mas quando algo ruim acontece, foi o homem que fez, ou o diabo, né, que realizou. Deus leva a glória das coisas boas e o homem e o Satanás levam a fama das mazelas deste mundo. Mas a própria Bíblia responde sobre quem é o responsável pelas dores, pelo sofrimento, pelas mazelas, pelas tristezas, pelas maldições. Vamos dizer? Vamos ler em Deuteronômio 32, 39. Eu gosto sempre de repetir esse texto. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, diz o Senhor Todo-Soberano. E o outro texto nosso, que é um texto repetido em vários vídeos nossos,
Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está bem explícito aqui, está bem claro, não tem que interpretar, não tem que fazer exegese do texto, está bem claro, Deus faz todas essas coisas. Percebe quem é o grande causador da desgraça nesse mundo? Graças a quem? Graças a Deus. Ou por desgraça de Deus. Você pode assustar com textos bíblicos como estes acima, aonde expõe tão claro o caráter e intenção maldosa de Deus, no sentido de ser o grande causador de desgraças neste mundo. Mas a Bíblia, ela resolve muito bem essa questão das desgraças, de forma bem simples e direta. Veja como a Bíblia ensina as pessoas a terem uma posição diante das desgraças, da dor, do sofrimento, da maldição, que, ao meu ver, é outro tremendo engano. Vejamos aqui os versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz simplesmente assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Assim resolve a possibilidade de alguém questionar as desgraças e dores que vêm sobre a pessoa e que possivelmente irá colocar em dúvida a bondade de Deus. Então, não reclame, simplesmente agradeça, tão somente. Tá, tudo bem. Quanto às desgraças e dores e como lidar com elas, não reclamando, né? O texto já respondeu. Agora vamos ver aqui um outro versículo, porque a dor e o desconforto da dor é terrível. Então, como que os homens vão lidar com esse desconforto? A Bíblia responde. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Assim que a Bíblia responde sobre a questão da dor, do desconforto da dor, da tristeza da dor, a Bíblia responde simples, dizendo que Deus se agrada que os filhos dele sofram e sejam afligidos por fazerem o bem. Além de você fazer o bem, você vai sofrer por fazer o bem. Então, Deus se agrada nisso. Então, se você sente dor, se você sente desconforto, se você sente tristeza, se você sente privação, se você passa por desgraças, não importa. Não importa. Agradeça e tão somente fique feliz, né? Porque Deus gosta disso. Deus acha bom isso. Isso é agradável para Deus, diz o texto. Percebem o tamanho do engano? E como as Escrituras tiram a responsabilidade de Deus sobre a dor e o sofrimento do mundo? Fica aí para vocês meditarem e tirarem suas próprias conclusões. Essa é a minha opinião. Porque hoje, o que eu tenho para vocês é isso. Para vocês meditar sobre o que foi exposto aqui. E poderem, assim, de alguma forma, despertar do grande engano. No próximo vídeo, será como que uma continuação deste, onde o tema será o seguinte: dependemos de Deus ou Deus é que depende de nós? Nos ajude com o seu like, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esta mensagem com alguém que você percebe que precisa de ouvir tais verdades. Temos o telefone, WhatsApp ou Telegram na descrição do vídeo, onde você poderá solicitar gratuitamente materiais em PDF
sobre denúncias diversas a respeito do Deus da Bíblia e do povo dominador dele. Agradeço por você ter vindo até aqui comigo e até a próxima.